Se essa é a primeira vez que você viu algum vídeo no meu canal, mesmo assim você decidiu clicar, bom, basicamente o que eu posso falar aqui pra você é o seguinte: não se assuste. Por quê? Porque os vídeos desse canal, mais especificamente esse, ele tem uma proposta que mais ou menos o seguinte: aqui no canal existencial, que eu pretendo fazer o seguinte, trazer algumas ideias relacionadas à existência humana e a respeito da origem do ser humano também, a origem da existência humana. Mesmo que essa origem, de certa forma, ela seja meio metafísica, ou ela seja meio, enfim, religiosa. E basicamente, se vocês viram a live do Newman também, bom, vocês viram que ele falou a respeito de identidade nacional, enfim, algumas coisas bem interessantes. Mas teve uma coisa em específico que ele disse que meio que despertou lombrigas na minha cabeça. Que foi basicamente o seguinte: que se mais de 50% das pessoas fossem religiosas em algum período da vida, a utopia religiosa já teria se concretizado há bastante tempo. Religiosos no sentido de, tipo, religiosos de verdade, assim, que levam as coisas realmente muito a sério. Daí, isso daí me motivou, de certa forma, a trazer aqui para esse podcast. Como aqui no meu podcast eu já falo algumas coisas relacionadas a isso, tipo, relacionadas à religião, eu já fiz alguns vídeos relacionados à religião, inclusive, eu decidi trazer esse vídeo aqui para você. Bom, e eu assisti apenas um pedaço, né? Em resumo, cara, a pessoa que ela é religiosa, ela tende a procurar o propósito de vida dela baseado na realidade transcendente. O que isso significa? Em poucas palavras, é o seguinte: a pessoa, ela quer simplesmente ir para o céu, a pessoa quer reencarnar bem, enfim, basicamente isso. Daí, é claro, eu queria aqui trazer algumas vantagens de você ter a fé como seu propósito de vida. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que, sobre o amor incondicional, a primeira coisa que você começa a sentir quando você entra para a igreja é algo como o amor. O amor nada mais é do que um monstro que se retroalimenta através de suas próprias atitudes. E esse amor ele é completamente incondicional. É comum que as pessoas religiosas, por exemplo, rezem e intercedam por pessoas que fizeram mal para elas. Eu acredito que isso daí, de certa forma, é uma forma de um amor incondicional. E pelo que eu me lembro sobre religião, quando a gente ama, a gente reza, a gente intercede e desejamos o melhor para o outro. Quer a gente queira, quer não, esse amor que nós recebemos de Deus, de certa forma, essa forma de se sentir amado por Deus, faz com que nós entreguemos esse amor para as outras pessoas. É um amor que nós recebemos de volta dentro do nosso coração também. Porque, de certa forma, quando você dá muito, significa que você tem muito. E o amor é basicamente a mesma forma. Quer dizer, a mesma coisa. E você tem muito amor, você dá muito amor. Quer você queira, quer não. Enfim, e é basicamente isso. O amor que oferecemos para os outros é um amor convertido em amor próprio. E eu me tornei uma pessoa que, principalmente ali naquela época lá que eu era cristão, que eu já citei aqui em outros podcasts, eu adorava rezar pelas outras pessoas. Eu achava isso bastante importante. E eu posso dizer também que eu mudei bastante o meu jeito de ser, principalmente porque hoje eu rezo muito pelas mesmas pessoas. Vale a pena lembrar que eu saí da igreja também, enfim. Mas basicamente, a religião de forma geral, cara, ela te traz um processo de autovalidação muito profundo. Porque além do amor incondicional que você conquista, existe o amor incondicional que Deus pode te oferecer. Independente de qualquer coisa, estamos falando, por exemplo, sobre uma religião como o cristianismo. No cristianismo, nós presenciamos uma das maiores expressões do amor incondicional já existentes. Um Deus que deu a vida do Filho em troca da humanidade redimir os pecados dela. E mesmo outras religiões que não sejam o cristianismo demonstram que o auto-amor é extremamente necessário, promovendo, claro, um certo senso de autoestima nos seus fiéis. Bom, basicamente, o que vocês perceberam aqui é que é o seguinte: o amor, de certa forma, ele é uma coisa que ele vem da religião, e tipo, o auto-amor, de certa forma, ele também vem da religião. A autoestima, de certa forma, também vem da religião. E o amor incondicional de um religioso é expresso principalmente na oração. Eu acredito que a principal forma de evangelizar outras pessoas é justamente você rezar por essas pessoas. E por muitas vezes, quando estamos distantes ou afastados de alguma pessoa querida, por exemplo, quando alguma pessoa
ela não quer nos ver de certa forma, rezar se torna uma das coisas bem interessantes. E com certeza, cara, eu acredito que se isso não fosse uma verdade, eu já teria parado de rezar há bastante tempo. É a sensação de que você não reza apenas por si mesmo, mas que você reza pelos outros. Bom, outra coisa que eu queria pontuar aqui é justamente a respeito da utopia religiosa que o Newman citou lá. Daí eu tive algumas ideias bem fracas, assim, a respeito de como é que seria a utopia religiosa. Se vocês quiserem, talvez eu grave um vídeo depois a respeito da utopia religiosa. Mas parando para pensar, se a maioria das pessoas fossem plenamente religiosas, como seria o mundo? O mundo seria completamente diferente. Bom, quero um grande exemplo disso. O Newman falou na live dele uma coisa extremamente interessante. Se pelo menos 50% das pessoas fossem religiosas, eu consigo imaginar de certa forma como seria o mundo. Com certeza, a utopia religiosa teria se concretizado de certa forma. E que fique claro que eu não estou dizendo aqui basicamente que a religião seria a solução para todos os problemas da sociedade. Não, mas que fique bem claro. Talvez ela seria uma alternativa muito interessante para algumas pessoas. A primeira coisa que eu posso citar aqui para vocês é o seguinte: a miséria não existiria. Certamente, diversas pessoas que participariam de uma utopia religiosa, elas defenderiam majoritariamente o amor incondicional. Por conta disso, eu acredito que é completamente incompatível a possibilidade da existência de uma pobreza extrema ou de uma miséria. A religião, de certa forma, ela cria um senso de irmandade muito forte nos fiéis, principalmente o cristianismo, ao ponto de que as pessoas não deixariam que outras pessoas passassem por necessidades. Isso me fez lembrar, por exemplo, a respeito do comecinho ali do Novo Testamento e dos primeiros cristãos. Eles eram, em sua maioria, pessoas humildes que trabalhavam, muitas vezes eram perseguidas e exploradas do Império Romano, mas em muitos casos, os bens daquelas pessoas não eram deles, mas dos outros cristãos e da comunidade como um todo. E claramente, as pessoas com poder aquisitivo maior que os outros compartilhavam suas riquezas. Se um número grande de pessoas atingisse um certo grau de religiosidade, a utopia religiosa se concretizaria com certeza. E é que nem eu falei, com certeza a miséria deixaria de existir. Eu acredito que a fome deixaria de existir de forma geral. Pelo menos se 50% da população do Brasil fosse religiosa, plenamente religiosa, eu acredito que não haveria fome, de verdade. Eu lembro até hoje de um livro que falava, por exemplo, sobre a Beata Chiara Lutbadana, e que mostra muito bem isso. Para quem não sabe, a Beata Chiara, enquanto ainda criança, ela mobilizou a sala inteira dela, a sala de aula no caso, e eles tinham que fazer uma pequena doação para as crianças da África. Essas crianças da África que passavam fome e tudo mais. Daí, tipo, ela foi lá, ela colocou mais ou menos uns tojos de lápis de cor na mesa da professora. Daí ela mobilizou todos os outros alunos para literalmente darem alguma coisa dos pertences deles para aquelas crianças na África. Isso daí é um exemplo muito clássico de uma pessoa que levou a religiosidade muito a sério. E com certeza muitas coisas mudariam com o nascimento de novos devotos. A segunda coisa é que a violência não existiria, ou ela existiria de uma forma muito mais reduzida. Por quê? Como consequência de uma sociedade puramente religiosa, a violência diminuiria de uma forma absurda. Devotos de fato jamais cometeriam a violência. Além disso, a violência ela seria principalmente drasticamente reduzida. Por quê? Porque dentro da religião você cria um senso de irmandade. Quando você tem, por exemplo, umas pessoas religiosas que não estão dispostas a julgar outras pessoas, você também acolhe pessoas que são de outras religiões ao mesmo tempo. Eu acredito, inclusive, que se você colocar bons religiosos mesmo, dá para você conciliar várias religiões dentro de uma sociedade tranquilamente. E o que acontece nos países desenvolvidos para que eles não tenham violência? Justamente esse senso de irmandade. Então, você percebe que a religião ela traria isso para as pessoas. E o mundo seria com certeza muito melhor para pessoas que sofrem de transtornos mentais. Bom, e um dos mandamentos mais importantes do cristianismo é o seguinte: não julgueis para não seres julgado. Eu acredito que eu deveria ter feito um vídeo a respeito disso, mas eu acredito que uma das coisas que mais cruéis que uma pessoa pode fazer com uma outra pessoa que sofre de transtornos mentais é o seguinte: é julgar. Ao mesmo tempo, cara, o julgamento ele é um dos pecados mais graves que já existem.
Tanto que um dos mandamentos do cristianismo é o seguinte: não julgueis para não seres julgados. Cara, se todo cristão levasse isso a sério, você pode ter toda a certeza que o mundo seria completamente diferente. Uma pessoa que ela sofre, por exemplo, de ansiedade ou de depressão, ela vai poder conversar com as outras pessoas e provavelmente a pessoa ela não pensaria de repente em se churrascar. Quer dizer, pensaria, mas após você pensar em se churrascar, você literalmente poderia contar para outra pessoa. Você teria algum confidente para você, coisa que muitas pessoas não têm hoje em dia. A terceira ideia que eu trago aqui para vocês é a seguinte: é a ideia de imortalidade e de fortalecimento da alma. Bom, eu trouxe a arte como imortalidade, de certa forma, de imortalidade da consciência. Imortalidade da consciência no sentido de que você deixa, por exemplo, as suas ideias aqui na Terra, você deixa, por exemplo, as suas poesias, os seus pensamentos aqui na Terra, mas você morre do mesmo jeito. Mas a imortalidade religiosa, ela é uma imortalidade plena ou quase plena, exceto desprovida do seu corpo físico, claro, né? Vale a pena lembrar que desprovida do seu corpo físico. O único propósito de vida que trata a alma de fato como agente vivo, na minha opinião, é a religião. E o quarto é que a religião é um guia moral, né? Vocês entenderam porque eu não falei nada, né? Pois bem, as sociedades de forma geral, principalmente as sociedades ocidentais, elas foram construídas com base na moral cristã, com base nas ideias da religião cristã. Então, existe uma grande importância da religião cristã, de fato, na formação da sociedade, na formação do indivíduo até hoje, de certa forma. Porque existem leis, tipo, não matar. E trazendo, assim, uma curta análise existencial aqui para você, é o seguinte: a individualidade do ser humano, ela está baseada principalmente na consciência. Dentro dela, nós temos universos extremamente diferentes. Diferentemente, por exemplo, do nosso corpo, que ele é matéria orgânica. E a nossa matéria orgânica, ela é muito semelhante à matéria orgânica de outra pessoa. Mas a nossa consciência, de forma geral, ela não enseia por uma liderança, mas por uma individualidade que tem. Bom, mas mesmo assim, a maioria da nossa composição, de certa forma, ela vem da natureza e do divino. Basicamente isso. Da natureza, do divino. Interprete de acordo com aquilo que você acredita. A morte, de forma geral, na minha opinião, a partir do momento que ela se torna a morte da consciência, ela representa principalmente a morte da individualidade, a morte da consciência. E mesmo em meio a outra vida, você não vai ter as mesmas ideias que você já teve hoje. E mesmo que você more no reino dos céus, por exemplo, acredito que essas ideias elas vão mudar muito. E vale a pena lembrar que, que a vida no reino dos céus ela ocorre de uma forma completamente diferente, principalmente por ela não ser uma vida física. E não só no reino dos céus, como também, por exemplo, na encarnação em alguma outra vida, você vai ser uma pessoa completamente diferente, você pode ser um ser completamente diferente, entre tantas outras coisas. Então, de forma geral, existe a morte do Will. É uma ideia que eu queria passar também ainda nesse vídeo. E é basicamente isso, galera. A religião, no ponto de vista existencial, ela busca a transcendência, ela busca literalmente a salvação do seu eu. Enfim, a salvação após a morte da sua consciência. É basicamente isso. E, como eu falei, enquanto a arte, por exemplo, ela mostra a imortalidade da consciência. Ela vê como essencial não a imortalidade da alma em si, mas a imortalidade da consciência. Enquanto isso, a religião ela prega a imortalidade de modo geral. É basicamente isso. E eu, inclusive, hoje estava lendo um artigo sobre o tema, estou estudando bastante a respeito desse tipo de coisa, existencialismo, religiosidade, vida após a morte, justamente para trazer algumas reflexões e algumas coisas desse tipo para vocês. Enfim, e é basicamente isso. Eu acredito que o canal existencial, a partir de agora, ele tende a ter análises existenciais um pouco mais profundas. Cada vez mais profundas. Eu gostaria de prosseguir, por exemplo, essa curta análise existencial que eu fiz, justamente a respeito da morte da consciência e da salvação da alma, de repente em algum outro podcast. E o que vocês acham? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, me digam o que vocês acharam, sabe? Me digam o que vocês acharam. Se vocês acharam uma doideira, enfim, digam aí nos comentários. Deixem o like de vocês,
Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo. E eu vou falar pra vocês, galera, eu gosto muito mais desse formato de vídeo, porque esse formato de vídeo é um vídeo que eu pesquiso bastante, eu aprendo bastante também. E é isso. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui no meu. E se vocês quiserem me financiar de repente, eu vou deixar aqui o hash da minha wallet de Bitcoin também. Além disso, visitem os meus outros canais de poesia e o meu canal de programação também. Beleza? Falou, gente. Tchau.